Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Lar. Agradecemos a presença de todos e iniciamos este Evangelho com a leitura do livro Calma. Isso mesmo. E depois a prece inicial do nosso amigo Rubem. Acerto de contas. O companheiro terá tido estranho comportamento, agredindo-te ou prejudicando-te. Não te des a reações precipitadas, sob o pretexto de justificar-te. Imagina-te antes de tudo em lugar dele. Como te desinibirias se houvesse uma pessoa querida avizinhado-se da morte? Que comportamento seria o teu ante determinada moléstia que te corroesse o corpo, no momento em que alguém te lembrasse o peso de uma dívida? Se te vês à frente de um louco, não podes ignorar que será impossível curá-lo com marteladas na cabeça. Diante do prejuízo material, mesmo de grandes proporções, se pode sustentar-te sem que o devedor consiga solvê-lo, mais vale esperar que provocar um rompimento de consequências imprevisíveis. Pensa nas ocasiões em que corações amigos te haverão desculpado as próprias faltas. Medita nas pessoas queridas para as quais muitas vezes terá de impetrar a benevolência dos outros, algumas vezes até mesmo destes outros a quem talvez pretendas constranger com desafios e exigências. Em qualquer acerto de contas, medita na extensão das nossas dívidas para com Deus e asserena-te na certeza de que, acima de todos os conflitos, a paciência vale mais. Calma, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Graças a Deus. Roseli, que vamos ler hoje?
O Fred, do Evangelho não, do Livro dos Espíritos, Caridade e Amor ao Próximo, questão 886. Livro dos Espíritos, Caridade e Amor do Próximo. 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? É o famoso BIP. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar, aos seus próprios olhos, aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Outro dia escutei uma frase que me marcou, que diz assim: muitas vezes nos vendemos caro e compramos os outros barato. Que é justamente nós nos superestimamos e subestimamos os nossos irmãos. 887. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi o que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede e se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. É que o amor, né, tem três significados, né? Tem o amor eros, entre o homem e uma mulher. Tem o amor filial, que agora eu não me recordo do nome dele. Rubens, lembra do amor filial, paternal? Qual que é o nome? É Eros, Ágape e tem um terceiro. Não estou me recordando no momento, Também Fred. não tá? Tá bom, tudo bem. Depois eu vou lembrar. Então, o que Jesus nos diz aqui é com relação ao amor ágape, né? Que vem do quê? Compreensão. O seu microfone está aberto. Fred, Oi. não seria o amor cósmico? Eu acho que sim. Bom, a gente sabe que tem três, né? Então, na verdade, nós compreendemos os nossos inimigos, né?
não os julgarmos e também procurar vê-los não com o nosso entendimento, né? Mas se eu fosse, né, como Rubem, por exemplo, desculpe te pegar como exemplo, Rubem, se eu tivesse assim, né, a mesma história de vida, como eu veria tal fato, né? E não como eu pessoalmente vejo tal coisa. Então, Jesus nos pede que nós compreendamos os nossos inimigos e não lhe retribuirmos o mal com o mal, mas pagarmos o mal com o bem. 888. Que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade em que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Letra A. Dar-se-á reproveis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por esta forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. A atração é lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade no plano espiritual, está sempre colocado entre um superior, que o guia aperfeiçoou, e um inferior, para o qual tem de cumprir esses mesmos deveres. Ou seja, sempre vamos ser dirigidos por espíritos superiores e vamos nos colocar a serviço daqueles que nos são inferiores. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade, que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas o que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Então, o verdadeiro caridoso não é aquele que espera alguém pedir, vai ao encontro daquele que está em necessidade, ainda que esse não peça. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Sede-o
para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Ainda com relação à esmola, né? Aquele livro do Harari, que fala que muitas profissões vão terminar daqui a alguns anos, né? Essas profissões que exigem uma carga mais braçal, ou então de repetição de tarefas. Ele diz que a sociedade vai ter que criar como se fosse um salário social universal, porque não vai haver emprego para essas pessoas. E essas pessoas, né, nós sabemos que conforme a idade avança, nós vamos perdendo, né, a neuroplasticidade do cérebro. É mais difícil aprender coisas novas. Então, veja, né, que aí fala, né, que a sociedade deve prover aquele que tem menos condições. Então, já começa a surgir essa ideia, né, com as constantes revoluções que estão sendo criadas. Vemos hoje a questão da inteligência artificial, né, o chat GPT, que você conversa, né, com o computador sobre qualquer assunto, ele faz código de programação, faz um monte de coisas, né? Ao invés do Google, que você digita lá e aparece vários sites, ele já te responde de uma maneira assim muito mais fluídica, né? Muito mais fácil de entender, né? Então, as revoluções, né, por conta da inteligência artificial, de tudo mais que vai surgir, com certeza vai tirar sim o emprego de muitas pessoas. E daí vai ser necessário, né, esse salário aí universal, um valor que seja atribuído a todos aqueles que não têm mais condição de trabalhar. Não porque não têm condições físicas, né, mas porque não vão conseguir aprender os novos ofícios. A última aqui, 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Sem dúvida. Mas, se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Comentários? Não, só uma dúvida. Um exemplo, lá onde eu trabalho. Os pedintes, o que mais tem ali é pessoa pedindo. Tá. E os usuários de droga? Porque eles pedem, falam que estão morrendo de fome, que é para comida, aí eles vão lá, trocam o alimento que ganha para usar droga. Aí volta revoltado, ameaçando todo mundo. E aí os que realmente precisa, a maioria acaba não ajudando, né? Devido aos outros, né? O que fazer nessa situação? Bom, contar uma história para vocês que me aconteceu no outro final de semana. Eu estava saindo do trabalho mediúnico da Casa Espírita num sábado de manhã, perto da hora do almoço. Aí chega para mim um rapaz, todo esbaforido, né? Perguntando do dirigente da casa. Aí eu falei, olha, ele está em atendimento agora, ele não consegue, né, vir falar com você neste momento. Posso ajudar alguma coisa? Aí ele me contou uma história que ele é de Paraty, que ele já havia morado aqui em Guará, estava aqui enfim, ir no enterro de uma pessoa conhecida, mas que foi roubado, ficou sem dinheiro. Aí, e naquele momento eu sabia que eu tinha que ajudá-lo. E naquele momento eu não sabia exatamente se ele estava sendo sincero ou não, mas eu pensei o seguinte: se eu estivesse, né, na mesma situação
que ele relata estar, né, sem dinheiro, sem ninguém para ligar, enfim. Como já aconteceu comigo, eu fiquei no aeroporto de Paris há 20 anos atrás, né, sem dinheiro, o meu voo marcado para dali 11 horas, não tinha o que comer, e né, eu já havia pedido dinheiro para um monte de gente, e aí eu fiz uma prece e daí mirei na multidão. Falei, algum anjo vai me apontar uma pessoa que me auxilie. Né? E pedir dinheiro para francês e inglês é um negócio difícil. Aí já dei sorte, entre aspas, que era uma pessoa, era uma inglesa. Né? E daí ela me deu até mais dinheiro do que eu precisava e, graças a Deus, meu dia voltou a ser bom. Então eu senti que eu deveria ajudá-lo. Ele me pediu uma quantia de dinheiro, eu saquei o dinheiro, dei para ele, mas aí eu percebi que havia algo estranho. Mas eu segui a minha intuição. Deixa ele ir, ok. Aí, na madrugada do outro dia, veio uma mensagem, eu psicografei uma mensagem da avó dele, que me agradeceu eu tê-lo ajudado. Ele precisava, era uma prova para mim, para ver se eu já havia melhorado o meu coração no sentido da indiferença moral, que eu sempre fui uma pessoa muito indiferente ao sofrimento alheio. Então, para mim foi bom porque eu mesmo vi que eu consigo me sensibilizar às dores alheias. E para ele tinha que fazer uma opção. Ou ele comprava alguma comida e remédio para algum familiar dele, acho que era a mãe dele, ou ele ia comprar droga. E, infelizmente, ele resolveu ir comprar droga. Mas, de qualquer maneira, aquilo, né, ficou gravado na mente dele. Um estranho que nunca o havia visto, né, o tratou pelo menos com dignidade. Então, respondendo à sua pergunta, como não tem como saber, né, quem que vai trocar comida por droga e quem vai realmente comer, a gente não tem outra opção senão continuar ajudando. Acabou a comida, né? Porque aqueles que usavam droga, tudo bem, aí você está diante de uma impossibilidade material, esgotou o que você tinha a fornecer. Mas enquanto tiver o que fornecer, ajude. Ajude que, ainda que seja alguém né, que não reconheça o seu ato naquele momento, em algum momento isso vai se alterar. Porque tudo que fazemos, tudo mesmo, e tudo que recebemos fica gravado no nosso perispírito. É como se a gente tivesse um grande Big Brother dentro de nós que grava a cada segundo em 360 graus, né, o que sentimos, o que mastigamos, o que olhamos, o que ouvimos. Então, ajude enquanto for possível. Comentários? Fred, o nosso senso crítico é muito exacerbado, né? Você vê que nas leituras aí, eles pedem que a gente exercite a paciência, né? Em todos os níveis aí de relacionamentos e tal. Na verdade, a nossa vida é uma eterna luta por conquistas, não, Fred? Diploma, posição social, um bom trabalho, né? Mas o que nós temos que ensinar, né? De tudo que nós amealhamos de conhecimento,
é ensinar a bondade natural, uma coisa espontânea, né? Exercitar a caridade dentro dos nossos lares, né? Nos nossos locais de trabalho, né? Amar a família, né? E aos nossos semelhantes, né? E professar a fé, né? Sempre nos atermos ao ensino religioso, isso que nós fazemos aqui quase que diariamente, né, meu irmão? Porque senão nós vamos entrar numa espiral de agressividade exagerada, que tanto malefício traz, né? Para todos nós, para a nossa evolução, especialmente, né? O que nós precisamos mesmo é ter Deus no coração. Amar a Jesus, o seu evangelho, estudá-lo com afinco, né? Caso contrário, nós vamos incendiar a terra, meu irmão. Obrigado a todos. Eu gostaria de compartilhar também. Por favor. Camila comentou essa questão de ajudar as pessoas na rua e tal, né? Eu sou um para-raio para isso, né? O tempo todo que eu tô andando, sempre vem alguém para pedir alguma coisa. Mas, assim, na maioria das vezes, eu tô com fome e tal. Eu falo, tá bom, vem comigo. A gente acha uma padaria, alguma coisa próximo e tal. Eu não ando com dinheiro mais mesmo, realmente já não utilizo mais. Só cartão mesmo. Mando fazer lanche, um prato de comida, alguma coisa, quer bebida, suco, tal, pede e beleza. Aí eu tenho certeza que a pessoa vai comer e tal. E assim, eu sempre ajudei, né? Esses dias eu tava conversando com a minha mãe no telefone. Aí tava pedindo negócio, aí veio alguém pediu e tal. Ela, alguém pedindo, né? Eu falei, mas já foi, né? Já bota junto ali na conta e vai embora. Mas, assim, nunca fui de ter muito, assim, né? Sobrando, mas de uns tempos pra cá tem aumentado muito, assim, o número de gente pedindo e nunca deixei de atender. Sempre tendo ou não tendo, eu dou um jeito ali de alguma maneira, mas é incrível como isso volta rápido. Eu nunca fiz esperando nada em troca, mas é incrível. Aconteceu de manhã, quando é à tarde, fechei algum contrato, peguei algum projeto, vendi alguma coisa ali que estava parado da informática. Esses dias mesmo o pessoal falou, vem aqui fazer retirada de material de informática. Eu tirei acho que uns 30 notebooks em perfeito estado, tudo de doação, assim, sabe, para fazer descarte. Então assim, vem 70 vezes mais, sei lá, né? Eu achei até estranho, né? Porque eu tô andando e falei, meu, é só comigo, que o pessoal para e pede. Mas é incrível, né? Sei lá, acho que falei, não, vou testar. Parece que alguém pediu, até o final do dia alguma coisa muito boa acontece. Obrigado. Obrigado você. Rubem. Carlinhos, você erga a mão para o céu, que as pessoas estão te procurando. É que seu padrão vibratório está muito bom, muito elevado. E você tem predisposição a praticar a caridade. Eu fico incomodado quando as pessoas não vêm me procurar espontaneamente para pedir algo. Às vezes eu falo, ninguém me pede mais nada, o que está acontecendo, né? Mas as coisas acontecem naturalmente, espontaneamente, aí você entra num McDonald's ou qualquer outro lugar, sempre vai aparecer alguém aí para te pedir. Então exercite essa caridade aí, que é muito bom, muito salutar para você, para sua família, e para todo o contexto geral, né? Obrigado. Camila. Obrigado, Rubem. Ô Fred, você falando essa questão aí desses salários, né, universal, né, que você falou, se a gente for pensar, de uma certa forma, através do governo, né, muitas pessoas já estão recebendo essa ajuda, porque tem muitas pessoas hoje que não têm mais uma formação,
para se colocar no mercado de trabalho, né? Por N problemas, né? Ou seja, mesmo pela distância que está de escolas, ou seja, porque não tem aí uma internet para estudar, né, pela online, ou problema de drogas, problema de prostituição, enfim, álcool. Mas eu fico pensando assim que nós já estamos nessa fase, porque a minha irmã trabalhava em RH, agora ela se aposentou há pouco tempo, mas ela às vezes passava meses com vagas em aberto, procurando os candidatos, e não apareciam candidatos qualificados para preencher a vaga. Então eu penso assim que a gente já está nesse processo que já está se iniciando e às vezes a gente não está dando conta, sabe? Então é uma coisa que eu acho que já até já se iniciou, né? Porque a gente vai ficando mais velho, realmente a gente não consegue. Mas a não ser que você, né, tenha um perfil assim daquela pessoa autodidata e consiga acompanhar todas as tecnologias e tudo. Mas muita coisa a gente não consegue captar mais, né? E fica muito difícil, né, para a pessoa se colocar no mercado e, de uma certa forma, vai precisar de ajuda, né? Obrigado, Camila. Camila, pode falar. Só finalizando, então, é que assim, como eu estava falando, ali muita gente pede, né? Não tem condições. Eu e um sargento da Polícia Militar, a gente faz ação social, vai nas comunidades, né? Que nem esse negócio da chuva, barranco, pessoas perdendo tudo. Assim, a gente tenta ajudar. Quando eu fui trabalhar lá, eu era muito assim, qualquer coisa que me pediu eu ajudava. Eu tinha esse coração mole. Infelizmente, com o dia a dia eu vendo o que estava acontecendo, eu acabei me fechando para isso. Então, eu não consigo acreditar todo mundo. E a maioria agora, que está lá todo dia, são usuários de drogas. Se você não dá, eles avançam em cima de você. Então, eu acabei pegando, infelizmente, eu não gosto nem de falar, mas você acaba pegando raiva, ódio da pessoa, porque todo dia ela vem te infernizando, ela vem pra cima de você, se você não dá dinheiro. É essa parte, entendeu, que eu queria entrar, que eu não sei mais o que fazer. E eu ajudei muito ali, muito. Mas hoje, se você não ajuda, eles avançam em cima. Entendeu? Olha, Camila, diante de uma tarefa difícil, a gente sempre deve começar com uma prece. E muitas vezes, quando eu me encontro em algo que eu não quero fazer, em algo que eu sei que vai me chatear, eu já começo fazendo uma prece, né? Pedindo a inspiração do alto. E esse tipo de ajuda, que é o tipo de ajuda que nós falamos ali na parte das vibrações, nunca é negada. Então, você deve fazer um esforço para olhar para o seu coração e ver aquela pessoa, né, que agressiva, né, que é uma pessoa em desarmonia, é uma pessoa que a vida vai de mal a pior. É enxergar aquela pessoa como com piedade, né? Não, não com você apoiar aquilo que está acontecendo, mas fazer o seu melhor diante do que você consegue, do que você pode, porque Jesus não espera de nós heroísmo moral, né? Nenhum de nós é Madre Teresa, Irmã Dulce, né? Gandhi, essas pessoas que esses espíritos que já vieram com missões, são missionários. Esses espíritos têm tanto amor dentro de si, né, que aquelas pessoas mais difíceis se curvavam, né? Eu fiz uma. Eu tenho tentado fazer um experimento com a minha filha, mas é no sentido positivo. Toda vez que ela fica difícil, ao invés de tentar contestar, brigar, né? Eu imagino assim, o mais profundo amor tentando tocá-la, né? Então, é como se eu enviasse vibrações. E eu tenho percebido, né, que com alguma insistência,
eu consigo mudar o semblante dela. Se ela estava irritada porque eu falei para ela, não, filha, chega de chocolate, né? Aí ela fica irritada. Então eu já vejo que eu consigo amolecer. É claro que algo desse tipo, com alguém que você ama, é infinitamente mais fácil do que você fazer isso com um estranho e fazer isso ainda com um estranho que te seja hostil. Mas a prece, minha querida, a prece é o remédio de todas as horas. E tem uma passagem do Evangelho que eu gosto muito, que é muito cabível aqui, né? Quando Jesus fala para as pessoas, né? Que quando a gente presta assistência àqueles que não têm, não conseguem, na verdade, a gente está prestando assistência ao próprio Cristo, porque através de nós, a espiritualidade, né? Deus está ajudando aqueles outros, porque não é Deus que ajuda diretamente a ninguém. Deus usa as criaturas, que somos nós, para ajudar as outras criaturas. Então, acho que a única coisa que eu posso te dizer, porque eu imagino que seja realmente muito difícil, muito complicado, muito provavelmente até eu estaria com o coração endurecido numa atividade como essa, né? Tomando porrada toda hora, né? Gente hostil, querendo te fazer mal. Então tem que ter um coração muito grandioso para sair disso sem que a gente não fique embrutecido, sem que a gente não fique, né, forme uma proteção, né? Então isso, na verdade, essa indiferença que a gente passa a usar também é uma forma de proteção. Então, prece, prece e ajude no limite das suas possibilidades, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, você só consegue ser você mesma. E se você conseguir, né, 1%, um pouquinho mais a cada dia, daqui a algum tempo você vai ser muito melhor. E é isso que, acredito que seja isso que todos nós temos que fazer. Comentários finais? Não, cara, só vou fazer uma consideração final. Ela está lidando com pessoas que já estão desprovidas, né, do senso de humanidade, de vida, né? Cada dia para eles é uma sobrevida. Então, essas pessoas despreendidas, né, do senso moral, do senso religioso, eles causam mesmo muito dissabores a todo mundo, a toda uma coletividade e tal. Mas o que nós podemos fazer? Nós estamos vivenciando uma situação calamitosa, né? A droga está avassaladora, né? A educação nas escolas, né, deixam a desejar. Então, o que nós estamos vislumbrando é um futuro tenebroso. As pessoas vão ter... Como que eles vão entender de informática se eles não sabem ler e escrever? Não é? Eles pularam essa fase, preferiram a vida licenciosa, né? Realmente nós estamos caminhando para uma situação difícil. E é claro que no futuro, com a evolução que nós temos visto aí na tecnologia, ai de quem não souber, né, tocar aí nas teclinhas, né, vai ter sérias dificuldades de sobrevivência. Vai ter que a sociedade que vai ter que arcar com esse ônus, não, meu irmão? Obrigado. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário antes de nós passarmos para as vibrações? Não, obrigada. Não. Perfeito. Obrigado, Rubens. Esqueci de te agradecer.
Então, meus queridos, vamos então nos conectar a Jesus, aproveitando, né, o tema de hoje. Vamos pedir por esses irmãos mais desafortunados, esses que estão providos de tudo, inclusive da própria razão, esses que pedem, esses que roubam e esses até que matam, né, pela droga, né, pelas sensações. Peçamos então que Jesus, que nos entende a todos em profundidade, que tem o maior amor, que nós não podemos nem tentar medir, né? É como tentar entender o amor de Jesus, é como querer que um oceano caiba num copo d'água. Nós sabemos que isso não é possível. Então peçamos a Ele, que tem todas as compreensões, que nos conhece a todos, que ampare essas pobres criaturas, que todos sejam amparados conforme é possível. Peçamos também pelos nossos irmãos desencarnados em dificuldades, em provações ásperas, árduas, como os nossos amigos, conhecidos e tantos outros que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, a Gabriele, o Elias, o Alain, o Bruno, a Juliana e tantos outros. E peçamos também pelos seus familiares. Camila, qual que é o nome da... Sandra Ramos, mãe de Gabriele. Pela Sandra Ramos, mãe da Gabriele, e de tantas outras mães, pais, familiares que estão com os corações destroçados, porque nós sabemos que o suicida, ele não carrega só a sua dor. Ele espalha a sua dor por todos os cantos, pelos seus afetos, que não compreendem, que não se conformam. E, novamente, só podemos recorrer a Jesus. Que Jesus, em seu infinito amor e misericórdia, possa também amparar, abraçar todos esses pais e familiares que estão devastados. Também os nossos irmãos da Turquia, da Síria e de tantos outros lugares que sofreram calamidades, dos que foram, mas principalmente os que ficam, que são os que enfrentam as maiores dores, os maiores desafios, que todos esses irmãos sejam amparados. E que agora possamos vibrar pelas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que essas pessoas, que esses irmãos sejam auxiliados. Neste momento, que possamos pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, do amparo moral, espiritual e material que precisamos, lembrando que devemos pedir com sabedoria, pois nem tudo que desejamos, que aspiramos, ainda que nossos desejos sejam justos, ainda que não atrapalhem, que não prejudiquem ninguém. Muitas vezes, todas essas coisas, essas situações mais favoráveis, podem nos prejudicar a marcha. E Deus é o Pai cuidadoso que nega os caprichos de seus filhos. Então, ao invés de pedirmos coisas e situações mais favoráveis, que peçamos a justa misericórdia que nos dê exatamente o que necessitamos,
para o nosso progresso. Pois, como disse Paulo, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Vibremos ainda pelos nossos governantes, que esses homens e mulheres que detêm o poder na terra, intuídos pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos ainda por todos os indivíduos que anonimamente fazem a caridade e que não são manchetes nos jornais, que a fazem desinteressadamente. Bem como os centros espíritas, templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. Pois todos nós que assim procedemos somos os braços, as mãos, as pernas de Deus. Pois Deus auxilia as criaturas através das próprias criaturas. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, adquirindo a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala e que muitas vezes nos parece tão difícil, tão distante de conseguir. Que mesmo com o pouco que temos, possamos construir a nossa parte no reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários, constantes, para dominar as nossas más tendências. Numa palavra, deixarmos de ser deixarmos de ser egoístas e sermos mais caridosos. A cada dia, um pouco mais. Que assim seja, graças a Deus. Camila, depois Rubem. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai a nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus os abençoe sempre. Luz, paz e saúde. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigada eu.